Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fiquem connosco. Saudade do que há de vir. A exposição dedicada a João José Cochofel pode ser visitada na Casa da Escrita até ao dia 31 de julho. Cochofel é desde sempre um poeta do vislumbre, o poeta da luz, o poeta de uma utopia social, mas de uma utopia social de proximidade. E toda a obra do Cochofel é ela, desde a sua infância, desde a sua juventude, uma obra marcada por uma utopia que se avizinha num horizonte que ele próprio desconfiava, mas que não tinha a certeza. Num momento como este, em que assinalamos os 100 anos do nascimento de João José Cochofel, a Câmara Municipal não poderia ficar indiferente a este centenário, muito pelo contrário, e portanto decidimos fazer uma grande exposição sobre a vida e a obra deste poeta, ensaísta, crítico literário, crítico musical, uma figura ímpar da nossa cidade, e obviamente tínhamos que o fazer nesta casa, que foi a casa onde viveu com a sua família e que posteriormente a Câmara Municipal viria a adquirir e a recuperar e a abrir como um espaço privilegiado para o livro, para a leitura, para a escrita, e é neste espaço de memórias entre a história de João José Cochofel, máquinas de escrever, que nós quisemos prestar esta justa homenagem a João José Cochofel. João José Cochofel foi, desde muito cedo, um ser precoce. Nasceu prematuramente de 6 meses, o que em 1919 era uma grande aventura, mas uma aventura que ele venceu. E ao longo da vida, essa precocidade teve consequências na sua saúde, mas foi sempre ultrapassando, ano após ano, essas diferentes aventuras que punham em causa a sua própria vida. Depois, o poeta emergiu, e é por essa razão que estamos aqui hoje para falar do poeta. Foi um homem que superou o seu tempo, que introduziu na poesia portuguesa uma dicotomia, como diria Joaquim Namorado. Ele transportou o melhor da tradição e acrescentou-lhe a modernidade. No seio de um movimento que quis mudar a sociedade, que foi o neorrealismo, mas não se muda a sociedade sozinho. E por isso esse movimento de homens voluntariosos que fizeram a diferença e que a literatura juntou sob um ideário social de mais humanidade, maior justiça social, refletiu-se num projeto que se veio a chamar o Novo Cancioneiro da Poesia Portuguesa. Esta exposição fala da vida e da obra deste homem que, como disse, ajudou a transformar culturalmente a nossa cidade. Por aqui passaram muitos ilustres da cidade de Coimbra e do país, e todos eles tiveram um papel importante na construção da democracia em Portugal. Nesta exposição vemos alguém de alguns documentos mais pessoais, algumas fotografias da sua família. Temos também algumas caricaturas do próprio poeta, temos documentos dessas pessoas ilustres que passavam por aqui e, portanto, é na verdade uma exposição que nos ajuda a perceber não apenas João José Cochofel, mas todo um contexto político e literário e, portanto, cultural, obviamente, da cidade e do país.
Saudade do que há de vir, que é um fragmento de um poema dele. Saudade do que há de vir é um título feliz, por uma razão simples. Quando ele o escreveu, ele não podia imaginar que um dia esse verso pudesse servir para que os vindouros o pudessem descobrir. É um verso aberto que não se fecha aqui, mas que é premonitório e que abre portas e janelas para que outra luz possa entrar sobre a vida e sobre a obra do poeta. Baseado no livro de Clarice Lispector, o Relatório da Coisa é uma criação da atriz e encenadora Carolina Santos e é também a primeira produção do projeto Máquina de Cena. A peça foi apresentada no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Calhei cair em cima deste relatório da coisa quando estava a ler o Calhamaço, que é o Todos os Contos. E quando eu começo a ler, fico, o que é isto? Porque isto não tem nada a ver com aquilo que ela escreve habitualmente, não é? Portanto, a Clarice, para quem não conhece, foi uma escritora de origem ucraniana que viveu muito tempo no Brasil, depois, durante a ditadura, radicou-se também na Europa, esteve na América, e foi uma mulher que foi escrevendo ao longo da vida dela, foi escrevendo sempre porque quis. Ela não se considerava uma profissional da literatura, ela era jornalista e só escrevia romances ou contos quando lhe apetecia, então isso dava-lhe uma enorme liberdade e ela podia escrever e escolher os temas sobre os quais ela queria falar. Então, nesse seguimento, este Relatório da Coisa foge mesmo àquilo que ela costuma escrever, que é sobre a mulher, sobre o cotidiano, sobre a condição da mulher na altura, sobretudo nos anos 60 e início dos anos 70. E ela escreve isto em 74, sabendo que ela viria a morrer mais tarde, em 77, com cancro. E eu acho que ela, nesta altura, já sabia, ela já estava a preparar-se, já havia aqui qualquer coisa, o conhecimento da passagem do tempo, esta ideia da morte. E o Relatório da Coisa é literalmente, por ela mesmo, definido como a antiliteratura. Então boa tarde, eu sou a Madalena Prudência. Querem conhecer um bocadinho o espaço onde eu trabalho, que é o meu escritório. Eu passo grande parte da minha vida aqui, sentada, levantada, a acender e a apagar candeeiros. E depois tenho aqui o meu quarto. E o meu quarto é um texto que não é narrativo, não é linear, quase que roça ao absurdo, quase que roça o surrealismo. E é uma busca quase incessante por tentar compreender a passagem do tempo, a medição da passagem do tempo e a essência das coisas, o que é ou não é. Então ela depois arranja um nome para isto, que é o Sveglia, que é uma marca fictícia que ela arranjou, que quer dizer a corda, que depois acaba por... Ela define o que é ou não é Sveglia, de acordo com estes padrões da passagem do tempo. Esta coisa é o mais difícil de uma pessoa entender, pois envolve o tempo. Nós dividimos o tempo quando, na verdade, ele não é divisível. Ele é sempre imutável. Mas nós precisamos de o dividir. E para isso criou-se uma coisa monstruosa. O relógio. Eu não venho falar sobre relógios, mas sobre um determinado relógio. O relógio de que vos falo é eletrónico e tem despertador. A marca é Sveglia, que quer dizer acorda. Eu lia em textos que escreviam sobre este projeto, sobre este texto em particular, que ela tentava anteceder a nomeação das coisas, que não era só do domínio do real. E eu acho que nos dias que nós vivemos hoje, nós quase que encontramos uma segunda existência, não é? Em tudo o que é virtual. Então há uma espécie de imediatismo em que o tempo quase que é congelado, é dominado de uma maneira diferente, não é? E depois há o tempo real que não se para, não é? A quantificação é igual, é a mesma. Atualmente nós estamos tão virados para dentro que já nem sequer nos questionamos sobre a existência das coisas e sobre o que é que o que é a passagem do tempo sobre nós mesmos. Acho que é um bocadinho por aí. É o super-homem? Não.
Dizem que vem diretamente de Marte. Então, se é de lá que ele vem, um dia para lá voltará. É tolo dizer que ele já não precisa de corda. Hoje em dia já muitos relógios o fazem, como é o caso do meu. Que é de pulso, eletrónico, anti-choque e pode molhar-se à vontade. O Sveglia é de Deus. Água e criaturas marinhas. Trata-se de uma exposição organizada pelo Departamento de Artes e Tecnologias da ESEC para visitar no Museu da Água. A mostra exibe alguns trabalhos realizados numa disciplina da Licenciatura em Arte e Design da ESEC. Esta exposição decorre dos trabalhos efetuados na cadeira da Unidade Curricular de Modelos e Protótipos, em que, como resultado final, tivemos a experimentação de materiais para representar figuras e criaturas aquáticas. E porque achámos que os resultados tinham algum interesse, viemos ao Museu da Água e propusemos a possibilidade de efetuarmos uma exposição e mostrarmos os trabalhos à cidade. Este exercício é um exercício de experimentação de novos materiais, ou de materiais que consigam representar formas mais biológicas, mais orgânicas. E então, como primeiro exercício, propomos trabalharem com estruturas de arame e licra tensionada. O exercício é muito simples, utiliza as meias de licra normais, reutilizadas ou não, para tentar trabalhar as tensões que se podem fazer com este género de tecido, no sentido de representar formas mais orgânicas. Escolher o animal é fácil, depois também a realização dos desenhos é o que nós estamos mais habituados, os esquiços. Posteriormente também a realização da modelagem com o arame também acho relativamente simples. A parte da costura mesmo é que para mim foi o mais desafiante. Acho que é uma boa coisa também para o nosso currículo, para a nossa experiência. E acho que foi isso, eu quando soube fiquei contente. Nós achamos que o curso tem que, sempre que possível, e quando existirem trabalhos que validem essa opção, achamos que devemos sair das nossas exposições que costumamos fazer dentro da ESEC e achamos que devemos expor na cidade de forma a estreitar a relação com a cidade, com os habitantes da cidade, para que conheçam também o que é que nós fazemos dentro do curso. Esta exposição acaba por ser uma forma de atingir outro público que muitas das vezes está afastado do espaço Museu da Água de Coimbra e das atividades que vão decorrendo, quer no nosso espaço, quer mesmo em Coimbra. Na rubrica Sítios, marcámos encontro com Cristina Janicas. Professora e atriz, Cristina Janicas guiou-nos pelas memórias do Teatro Estúdio da Bonifrates, companhia de teatro amador, onde passou grande parte da sua vida. A primeira vez que pisei este palco não faço bem ideia, porque foi assim. Eu vim para a Bonifrates em 1985. Eu escolhi este teatro, porque é o teatro onde nós estamos agora. Só que a Bonifrates já passou pelo Sousa Bastos, Grêmio Operário, a Avenida e depois veio para aqui. E, portanto, a primeira vez que vim para aqui já não me lembro, porque desde 85 até agora andámos com a casa às costas.
mas eu escolhi este sítio, não era por ser este sítio físico, é por ser o teatro da cooperativa Bonifrates, mas já foi desde que viemos para aqui, nos anos 90, que eu vim pela primeira vez para aqui. Eu ajudei, com o resto da equipa, claro, a montar este espaço. Isto era um arrumo e, na altura, a vereadora da Cultura, Teresa Portugal, propôs-nos virmos ocupar este espaço. E há certo onde ela fez a implantação e transformou isto num teatro-estúdio, e eu estou aqui desde o princípio. Estas tábuas valeriam coisas incríveis. Aqui já houve casamentos, namoros, divórcios, zangas, momentos de grande felicidade. Aqui nasceram crianças, não aqui, não foram feitas aqui, mas quase, e que são agora atrizes e atores da cooperativa do Bonifrates Júnior, outros já foram. É um espaço que conta histórias. Cada tábua podia ter um nome. Aqui ouvimos as histórias da Guerra Colonial do Fernando Taborda, aprendemos com ele, ouvimos as histórias do Zé Oliveira Barata, do João André, imensa gente que passou por aqui e que tem histórias lindíssimas de vida para contar. Eu comecei a ver teatro pequeníssima, não faço ideia com que idade. E não perdia peças de teatro, eu não vivia cá, vivia em Alfarelos, mas vinha de propósito a Coimbra ver teatro, ver inclusivamente alguns espetáculos da cooperativa Bonifrates, ainda com a estrutura profissional, antes de existir Escola da Noite, teatrão. E a paixão vem daí, obviamente, quando fui para a faculdade. Ouvi uma entrevista na RUC de um senhor, que eu não apanhei a entrevista do início, e ele estava a dizer que a cooperativa Bonifrates, isto em 84, estava a dizer que precisava de atrizes e atores, quem é que queria juntar. E eu fui ter na primeira aula com o meu professor de História do Teatro, Zé Barata, e disse: olha, ouvi uma entrevista de um senhor a dizer isto. Era eu, amanhã ensaio, 9h30. Eu lá estive. E começou daí, mas vinha o amor e a paixão vinha da infância. O que tu quiseres. Mas até que eu diga. Meu pai morreu há 6 anos. O cego da Praça de Santana também já morreu. Tu continuas vivo. Recita ou mato-te. A peça que me marcou mais até agora foi Eu Não Sou o Rapaport. Era uma peça que se passava em Nova Iorque e era a história de 2 velhos que não mentiam, faziam adaptações da realidade, e eu era a filha de um deles e tentava por tudo, porque ele era um sonhador e eu era uma realista daquelas que a vida é dinheiro e conforto, e eu queria que ele fosse para um lar. E o texto era do Ep Gardner e era um texto fabuloso. E os 2 atores que contracenaram comigo, o Taborda, que já morreu, e o Torres, eram brilhantes. E foi a peça que eu acho que grande parte das pessoas que passaram por aqui e que viram esse espetáculo ficaram marcadas por ela, está na pele. O tal Taborda, de quem nós gostamos muito, e até hoje ainda estamos em dívida com ele, porque ele era um ator que nos ensinou imenso, era irrascível. E quando nós
nos portávamos um bocadinho mal nos ensaios, e portamos-nos mal em muitos ensaios. Ele ficava um bocado zangado. E um dia o ensaio estava a correr mal, ele veio aqui para dentro e eu disse uma porcaria qualquer. Ele agarrou numa destas gavetas e atirou-me acima, mas não me acertou, só matava. E eu acho essa história encantadora porque mostra o quanto aqui nós nos permitimos ter aquele tipo de relações em que berras, gritas, choras, zangas-te e no momento seguinte vamos beber um café ou beber uma cerveja ou um vinho tinto. Somos uma espécie de uma família. O sítio nem sequer é bonito, né? Objetivamente, olhas para isto não é um sítio bonito. Não escolhi por ser um sítio bonito, é um sítio onde 35 anos da minha vida, que é mais que metade, eu passei na Cooperativa Bonifrates. E o que sou hoje, devo às pessoas que aqui conheci, às relações que aqui mantive e vou mantendo, às pessoas que se vão cruzando comigo e também às personagens que aqui vivi. Tudo isso faz um bocadinho aquilo que eu sou hoje como ser humano. E por isso eu escolhi este espaço, não é por ele ser bonito ou por ter muito boas condições. Chegámos ao fim de mais uma edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.